é um prazer para mim poder juntar-me a ti e a este programa. Acho que tudo aquilo que tens feito, quer no campo profissional, quer as iniciativas também a título pessoal e filantrópico, são altamente meritórias e, portanto, para mim é um grande prazer poder juntar-me a ti neste programa e ajudar nesta área tão importante a nível português e a nível mundial. Falando do quarto pilar da nossa fundação, a nossa fundação, Fundação José Neves, procura ajudar Portugal a tornar-se uma sociedade do conhecimento. De uma forma assim muito abrangente, podemos ver o conhecimento como conhecimento do mundo externo, mas também o conhecimento de nós mesmos, certo? E é uma área de conhecimento, francamente, uma área de conhecimento humano em que estamos atrás. Nós sabemos mais sobre as origens do universo do que sabemos sobre como funciona a mente humana, o que é incrível. E é importante enfrentar um pouco esse atraso que nós temos como sociedade, e até um atraso cultural, de olharmos para nós próprios e olharmos para questões como, por exemplo, uma questão que tu também és líder, que é a questão da saúde mental, e a importância de um equilíbrio, em não trabalharmos só para influenciar o mundo que está à nossa volta, de uma forma material, de uma forma concreta, mas não esquecermos nunca o equilíbrio disso com o nosso conhecimento de nós mesmos e com o nosso equilíbrio interior. Eu sei que tu tens uma liderança significativa a nível do Reino Unido e até a nível global, como líder e CEO de uma empresa global que és. Como é que foi o despertar para essa área e como é que tu vês essa questão da saúde mental neste momento? Qual é o teu state of the art neste momento, nessa agenda que tu, de uma forma tão pioneira, estás a liderar? Olha, o meu despertar para essa situação foi uma questão pessoal. Foi o facto de quando comecei a liderar o Lloyds há cerca de 10 anos, o Lloyds estava numa situação muito precária, tinha sido intervencionado pelo governo inglês, que tinha tido que pôr mais de 20 mil milhões de libras no banco para o banco não ir à falência, basicamente, após a aquisição do HBOS, que era um banco em grandes dificuldades. E quando eu entrei, e antes da grande crise da Eurozona, o banco estava numa posição, depois do governo inglês, como disse, ter injetado 20 mil milhões de libras, o banco estava numa situação ainda de liquidez muito precária e com uma série de ativos tóxicos, cerca de 200 mil milhões de libras, um terço da carteira de crédito em ativos tóxicos da aquisição, que obviamente eram muito suscetíveis de piorarem se houvesse essa Eurozone crise que eu pensei que poderia haver a curto prazo e infelizmente se materializou em junho de 2011. E o que aconteceu, que foi uma surpresa, na medida em que já tinha enfrentado várias situações de enorme stress, quer aqui em Portugal, quer quando desenvolvi as minhas atividades no meu anterior trabalho no Brasil, começando o Banco Santander do zero no Brasil, ou quando depois, mais tarde, fui para a Inglaterra e na crise de 2008-2009 tive que liderar o Abbey National e passá-lo de perdas a lucros durante a crise, e onde comprei mais 2 bancos. Em 2011, e à medida que eu entrei no Lloyds e vi a precariedade da situação financeira e a crise da Eurozona a aproximar-se, comecei a dormir muito menos, o que nunca me tinha acontecido, nunca tinha dormido muito, mas passei a dormir muito, muito pouco, e ao fim de vários meses isso começou-se a tornar um ciclo vicioso, em que cada vez estava mais cansado e cada vez dormia menos, e quanto menos dormia, mais cansado estava, e sendo uma situação completamente nova para mim, com a qual eu não estava nada habituado a lidar, isso foi muito difícil de eu não só, número 1, aceitar essa situação, mas conseguir lidar com ela, e ao fim de cerca de 6 meses tive que tirar 6 semanas de leave of absence e basicamente ir para uma clínica, dormir e recuperar, o que felizmente fiz muito rapidamente, só me demorou cerca de 6 semanas, e voltei ao banco 6 semanas depois, e a história do turnaround do Lloyds é conhecida, como tu referiste, e o turnaround foi claro, e devolvemos todo o dinheiro aos contribuintes britânicos, e 1 bilhão de euros a mais do que aquilo que eles tinham posto no banco. Mas isso, de certa maneira, para a tua pergunta, foi para mim o despertar pessoal para essa situação. E quando voltei ao banco em 2012, após essas 6 semanas, comecei a pensar seriamente em como é que eu podia, número 1,
aproveitar essa minha experiência pessoal para ajudar os meus colaboradores em termos de pessoas que pudessem estar em situações idênticas. E recordo que no Reino Unido, por exemplo, metade da sick leave em todos os anos, que é muito significativa, é originada a mental health problems. Portanto, é um problema muito significativo no mundo em geral, no Reino Unido em particular, dado estes números que estou a dizer, e em Portugal também, embora se fale menos nisso. E em segundo lugar, também pensei como é que eu poderia, em termos externos ao Lloyds, e dado realmente o turnaround do Lloyds ter sido um sucesso, como é que eu poderia contribuir à minha medida para ajudar as pessoas em geral no Reino Unido e no mundo, se quiseres, a destigmatizar o problema da mental health, no sentido em que todos nós temos physical health, portanto, todos nós temos uma saúde física e todos nós temos uma saúde mental. E, de certa maneira, destigmatizar significa olhar para a nossa saúde física como olhamos para a nossa saúde mental. Nós temos uma constipação ou temos um problema grave de saúde, vamos ao médico, tratamos de várias maneiras e se temos uma exaustão, se temos algum problema de saúde mental, isso deve ser tratado da mesma maneira e não pensar que é algo que deve ser escondido, que é algo errado, que ainda aumenta o problema para a pessoa e à volta dela. E, portanto, eu achei que isso era absolutamente uma coisa que era altamente meritória e que, dada a minha experiência pessoal, eu poderia ajudar a melhorar. E fizemos isso, e fiz isso nestes dois níveis. Ao nível do Lloyds, o que fiz foi, conjuntamente com os meus colegas da Comissão Executiva e em conjunto com um psiquiatra inglês muito focado nestes temas, chamado Dr. Steven Pereira, nós desenvolvemos um programa bastante holístico que incluiu questões de mindfulness, questões de nutrição, questões de estudo de personalidade, e quer eu, quer os meus colegas da Comissão Executiva, fizemos esse programa de maneira pioneira durante 3 meses, conjuntamente com o Dr. Pereira. Acabado esse programa, vimos quais eram os módulos mais interessantes, como é que poderíamos aperfeiçoar o programa, e já há 4 anos que fizemos o programa, estendemos-lo a todos os seniors leaders do Lloyds, que são cerca de 200 pessoas, e depois disso estendemos-lo aos top 2,000 líderes do banco, o que está agora a ser concluído. E para abarcar todos os colaboradores do Lloyds, que são cerca de 65 mil pessoas, no ano passado desenvolvemos também, em conjunto com o Dr. Pereira, um portal de apoio a todos os colaboradores, que inclui webinars sobre temas que lhes possam interessar, WhatsApp groups sobre temas específicos que interessam a certos tipos de população no Lloyds. Por exemplo, as senhoras que vão em maternity leave têm todas uma ansiedade especial, como vão voltar ao trabalho, como é que as coisas correm, e portanto têm um interesse conjunto nesse tipo de problemas. E este portal está disponível para todos os 65 mil empregados do banco há cerca de um ano, e portanto nesse aspecto o Lloyds foi líder, no sentido que temos um apoio muito forte em mental health para todos os colaboradores. E eu diria que, tão importante como isso, temos a partir do topo um exemplo claro de compreensão em relação às questões de mental health, de apoio contínuo, e eu recebo centenas de e-mails cada vez que fazemos algum evento relacionado com mental health, com apreciação dos nossos colaboradores, dizendo que é realmente fantástico trabalharem para uma empresa que eles veem, que os apoia, que compreende perfeitamente que qualquer problema de mental health deve ser apoiado como um problema de physical health. E isto é muito gratificante de ver, Zé, porque à parte de toda a questão económica e do custo que eu te referia das questões de mental health, eu pessoalmente penso que o impacto muito maior ainda do que o impacto económico é o impacto pessoal e social na vida das próprias pessoas afetadas e das suas famílias. É um trabalho realmente notório e pioneiro que o Lloyds está a fazer, e acho que é um exemplo a seguir por outras empresas. Como é que tu vês essa questão do conhecimento, no fundo, da mente humana e do conhecimento de nós mesmos, e como na prática as pessoas podem, por passos muito simples, mindfulness ou outros, quais foram as descobertas que vocês, juntamente com o Dr. Steven Pereira, que vocês chegaram para que as pessoas tenham esse lifestyle que previna depois que elas tenham que chegar a uma situação de tratamento mais agudo?
Olha, não podia estar mais de acordo com aquilo que dizes, não podia mesmo estar mais de acordo e penso que é uma pena que este tipo de conversa não seja mais difundido por muito mais pessoas e por isso é que estamos a ter os dois, porque realmente se as pessoas tivessem consciência, como tu dizes, do enorme impacto que pequenas mudanças na nossa vida no dia a dia podem originar, eu penso que todos chegariam à conclusão que não há maior retorno de investimento do que exatamente o que tu acabaste de descrever. No nosso caso, nós concentrámos-nos exatamente nesses pontos que estavas a referir e, por exemplo, ao nível da nutrição saudável, que tem um enorme impacto, porque obviamente desequilíbrios físicos e de químicos no nosso corpo, em termos daquilo que nós podemos incluir na alimentação e também o que é que o nosso corpo consegue digerir ou não consegue digerir e pode ser suprido por complementos alimentares, faz uma enorme diferença, porque há, obviamente, uma enorme simbiose entre a parte física e a parte mental. E então nós fizemos, dentro deste programa com o Dr. Pereira, e agora fazemos isto sistematicamente, eu faço isto cada 6 meses, análises sanguíneas em termos de ver se tudo no nosso corpo está balanceado ou está desbalanceado, que suplementos é que são necessários, isto varia no tempo e de acordo com a evolução do próprio corpo, em termos de suplementos que tu deves tomar, ou porque são coisas que não estão incluídas na alimentação, ou porque são coisas que o teu corpo e todos os nossos corpos são diferentes, têm mais dificuldade em absorver, e isso melhora imediatamente o equilíbrio físico do corpo com reflexos a nível mental e, por exemplo, ao nível do sono. O nível do sono tem muito a ver também com uma alimentação saudável e equilibrada. Em segundo lugar, a prioridade que deve ser dada ao sono, e eu, por exemplo, e faço meia-culpa nesse aspecto, sempre pensei que se a pessoa pudesse dormir menos era ótimo, tinha mais tempo a outras coisas, o que era realmente um grande erro. Ter um número, e cada um deve conhecer-se adequadamente, ter um número apropriado, sejam 6, 7 horas e meia de sono profundo, que realmente possibilita que o corpo não só reordene tudo aquilo que se passou durante o dia na cabeça e parta de maneira correta para o dia seguinte, mas que permite que as células se regenerem de maneira efetiva para o corpo realmente estar nas melhores condições possíveis para enfrentar cada dia, foi uma coisa a que demos enorme ênfase. E isso tem a ver com a que horas é que a pessoa decide ir dormir, cada um tem o seu próprio ciclo circadiano, tem a ver com aquilo, com a exposição, por exemplo, ao telemóvel ou à televisão antes de dormir, que é um erro, tem a ver, como tu dizias, em fazer meditação ou mindfulness, o que é um ótimo exercício para fazer, para suavizar o cérebro e para diminuir o ritmo do cérebro antes de ir dormir, o que obviamente ajuda a que o sono tenha maior qualidade. Portanto, todos esses aspectos, que são pequenas mudanças, mas no seu conjunto têm um enorme impacto, foram coisas que nós não só fizemos nesse estudo pioneiro com o Dr. Pereira, mas que todos nós, em geral, na Comissão Executiva e na liderança do banco, e agora extensível a todos os empregados, e eu pessoalmente pratico religiosamente e já há vários anos e com enormes benefícios, na minha opinião, em termos de qualidade de sono e de qualidade de vida em geral, obviamente em conjunto com a prática apropriada de desporto, o que eu pessoalmente sempre fiz, portanto que continuei a fazer, praticando desporto 4 a 5 vezes por semana. Muito obrigado, António. Obrigado por teres esta conversa e comigo e partilhares com a nossa audiência e espero continuarmos a conversar e continuarmos a pensar como é que podemos ter mais ideias e mais iniciativas, quer nas empresas, quer nas nossas empresas que lideramos, quer nas fundações, quer no nosso dia-a-dia. Portanto, muito obrigado e até breve.